Salve, salve, nação tricolor, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Já se inscreve no canal e deixe o seu like para fortalecer. Giro de hoje com muitas notícias importantes para você, como por exemplo, Ceni toma atitude drástica. Vou te contar detalhes dessa atitude do Ceni. Vamos também aqui fazer um pré-jogo de São Paulo e Ayacucho pela Copa Conmebol Sul-Americana. Caleri comprado em definitivo pelo São Paulo. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique à vontade, portanto, nesse espaço que é meu, é seu, é nosso, o nosso canal Futebol SPFC. Eu sou o Jonathan e vou te deixar por dentro das principais notícias do São Paulo Futebol Clube. E hoje é dia de São Paulo no Morumbi. São Paulo e Ayacucho pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. E já classificado, o São Paulo deve entrar em campo com um time bastante alternativo, bastante mexido. O Ceni deve mandar a campo aí um time repleto de garotos da base e alguns jogadores mais experientes que precisam de ganhar mais ritmo de jogo. Uma provável escalação do São Paulo para enfrentar o Ayacucho esta noite deve ter Thiago Couto, Igor Vinícius, Miranda, Luizão, Reinaldo, Luan, Gabriel Neves, Thales Costa, Patrick, Rigoni e Juan. O São Paulo, que como sabemos tem algumas baixas, por exemplo, o Gabriel Sara, o Andrés Colorado, tem também o Nicão, que está se tratando de dores no tornozelo esquerdo, e agora mais recente o Moreira. O Moreira que até seria titular para essa partida de hoje à noite, mas ele fez o teste e testou positivo para o maldito vírus que está rodando aí o mundo. O árbitro para hoje à noite será o Guillermo Guerreiro do Equador. Transmissão exclusiva de São Paulo e Ayacucho da Conmebol TV. Outros jogadores da base de Cotia devem compor aí o banco de reservas do São Paulo para esse jogo de hoje à noite. Por exemplo, o Palmberg, os goleiros Yang e Rô Kennedy e também o Maioli. Jogadores aí de Cotia da base devem compor o elenco, o banco de reservas do São Paulo para hoje à noite. Já queria que você colocasse aí nos comentários o seu palpite, o placar para esse jogo de hoje à noite. E mais uma vez eu convido você a fortalecer a mídia alternativa do São Paulo. É muito importante e assim nós vamos crescer esse canal, que só será possível com a ajuda de vocês, torcedores do São Paulo. Portanto, se inscreva, ative o sininho e bota para arrombar aí no like, beleza? Já vamos falar aí que Ceni surpreende com uma atitude drástica, uma mudança drástica, já te explico. Mas agora vamos falar aqui ainda do Ceni, mas em relação a um pedido que ele fez à diretoria. Ceni faz um apelo à diretoria do São Paulo pela manutenção do Igor Gomes e do Rodrigo Nestor no elenco do São Paulo. Isso porque tanto o Igor Gomes quanto o Rodrigo Nestor devem sofrer bastante assédio do mercado europeu agora na janela que se abre em 18 de julho. O Ceni quer manter aí a base do elenco do São Paulo para brigar na parte de cima da tabela no Brasileirão e não correr risco de rebaixamento. Ele teme a saída de jogadores aí importantes do elenco, como o Igor Gomes e o Rodrigo Nestor, e ele quer evitar uma espécie de desmanche nesse elenco do São Paulo que está sendo formado aí para o restante da temporada. E vale lembrar que realmente o Rodrigo Nestor e o Igor Gomes, eles vêm sendo muito importantes para esse trabalho de reconstrução do São Paulo feito pelo Rogério Ceni. O Ceni, inclusive, cutucou a diretoria do São Paulo quanto a valores. Ele disse que o São Paulo não pode vender, não pode se desfazer desses jogadores por cifras abaixo de 10 milhões de euros, botando aí aquela pressão na diretoria do São Paulo. O Ceni, que de bobo não tem nada.
Só vale lembrar que a diretoria do São Paulo deixou o Marquinhos escapar aí por apenas 3 milhões de euros. E só um comparativo aqui para vocês, por exemplo, o Ajax está oferecendo ao Palmeiras 17 milhões de euros pelo garoto Giovani da base do Palmeiras, para o Giovani ser aí o substituto do Antony, que deve sair do Ajax e deve inclusive render alguns milhões de reais ao São Paulo. Então, galera, nesse ponto o Ceni está mais do que certo. O São Paulo tem que valorizar o seu produto. Não adianta investir milhões por ano em Cotia para no final vender os jogadores barato, como por exemplo o Marquinhos, apenas 3 milhões de euros, ou inclusive deixar jogadores saírem de graça, como por exemplo é o caso do Vitinho, que está aí saindo de graça do São Paulo e está sendo inclusive sediado pelo futebol mexicano. Então o São Paulo precisa aprender a valorizar mais aí o seu ativo. O Ceni está mais do que certo. Eu queria que você colocasse aí no espaço dos comentários a sua opinião sobre aí o pedido do Ceni pela manutenção do Igor Gomes e também do Rodrigo Nestor. E seguindo aqui com as notícias do São Paulo Futebol Clube, o São Paulo vai comprar Caleri em definitivo. Como informado pelo jornalista da ESPN, o André Plihal, o São Paulo irá comprar o Caleri em definitivo. Caleri bateu a marca necessária para obrigar o São Paulo a exercer o direito de compra. O Caleri atingiu os 30% dos minutos do São Paulo na temporada estipulados em contrato. A marca foi atingida no clássico de domingo contra o Corinthians, quando o São Paulo ficou no empate com o Corinthians em 1-1. E acreditem, rapaziada, o valor é uma pechincha e fácil de pagar. O acordo, o parcelamento, inclusive já está previsto em contrato. Vale lembrar que o Caleri pertence ao Deportivo Maldonado do Uruguai e o São Paulo vai pagar 3 parcelas de $1 milhão, ou seja, cerca de 4 milhões e 800 mil reais por ano a partir do ano que vem. O São Paulo vai pagar $1 milhão em 2023, $1 milhão em 2024 e mais $1 milhão em 2025. Então aí, muito fácil de o São Paulo adquirir o Caleri em definitivo. O São Paulo ficará com 100% dos direitos federativos do jogador e 70% dos direitos econômicos do Caleri. O anúncio oficial dessa compra, da efetivação dessa compra, deve ser anunciado aí nessa quinta ou até sexta-feira. Então o torcedor do São Paulo pode comemorar. Caleri é do São Paulo, será do São Paulo aí por alguns anos, por longos anos aí. Muito boa essa notícia, porque o Caleri é um cara feito para jogar no São Paulo. Ele tem o DNA do São Paulo. E para quem pagou, por exemplo, 26 milhões no Pablo, 22 milhões no Tietê, 21 milhões em Volpi e 13 milhões em Orejuela, 14 milhões em Caleri, um matador, um artilheiro, tá de graça, tá uma pechincha. Então está aí, o São Paulo agora está obrigado a comprar o Caleri em definitivo. Tivemos inclusive aí nessa semana campanha de torcedores do Botafogo pedindo o Caleri no Botafogo. Esqueçam, Caleri é do São Paulo. Rapaziada, e seguindo aqui com as notícias do São Paulo, agora Ceni toma atitude drástica no São Paulo, atitude séria. Ceni surpreendeu e decidiu que a partir de agora, atletas de Cotia só serão utilizados no time principal se tiverem com o contrato renovado ou com um acordo verbal fechado, apalavrado. Essa atitude do Ceni é para evitar expor jogadores na vitrine sem que seus contratos estejam assinados, sem que o clube esteja protegido aí de assédio do exterior ou até mesmo de clubes do Brasil. E aí o São Paulo corra o risco de perder de graça, como o Vitinho
ou seja obrigado a vender barato, como foi o caso aí do Marquinhos, recentemente vendido ao Arsenal por apenas 3 milhões de euros. Jogadores, por exemplo, como Moreira, o Beraldo, o Caio e o Luizão estão em processo aí discutindo a renovação de contrato com o São Paulo. E inclusive o Luizão, por exemplo, só atuou na partida da quinta-feira passada contra o Jorge Wilstermann porque garantiu ao Ceni pessoalmente que ele vai renovar o contrato com o São Paulo. Então essa atitude do Rogério Ceni, para mim, é mais do que certa. Já deveria inclusive ter sido tomada anteriormente para proteger o São Paulo de perder jogadores aí de graça ou vendê-los barato. Atitude essa também o Santos tomou com o Marcos Leonardo, quando o Santos ameaçou encostar o jogador e aí ele topou a renovação que o Santos propôs. E aí, o que você achou dessa atitude, dessa mudança do Rogério Ceni? Já participa do vídeo colocando aí nos comentários a sua opinião, beleza? Mais uma vez eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Mais tarde volto com a live pós-jogo. 10 horas da noite estamos aqui para a nossa live pós-jogo, comentar aí São Paulo e Ayacucho pela Copa Sul-Americana. Te espero lá, beleza? Tamo junto, é nóis. E aqui vocês já sabem que é Vamos São Paulo sempre.